Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio e hoje eu quero conversar sobre onde morar na Itália. Essa é uma pergunta que me fizeram recentemente e ela envolve uma série de situações, então vamos tentar aqui neste vídeo explicar um pouquinho as diferenças e qual o melhor lugar para morar na Itália. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu falo para as pessoas dividirem a Itália. Literalmente pegar lá o mapinha da Itália e cortar. Dividi-la em três, tá bom? Que eu considero norte, centro e sul da Itália. Do norte, o que eu considero norte, para você entender um pouco, tá? Acima da Emília-Romanha, Lombardia, Vêneto para cima. Tudo que tiver para cima da Lombardia e do Vêneto é norte. Centro da Itália, vamos considerar Emília-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, Le Marche. Então vamos considerar isso daqui centro da Itália. E se você quiser, a gente pode colocar Lazio. Vamos colocar Lazio também no centro da Itália. E tudo que for abaixo de Lazio, Caserta, enfim, toda a parte, o que for de Roma de Lazio para baixo, não Roma, de Lazio para baixo, a gente vai considerar sul da Itália, incluindo as ilhas, tá bom? Claro que a Isola d'Elba ainda é Toscana, então é centro. Por que é importante você dividir a Itália dessa forma? Porque a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que morar no norte é diferente de morar no centro, que é diferente de morar no sul. Como assim, Fábio? O norte da Itália é considerado a parte mais industrializada do país. Por ser a parte mais industrializada do país, isso significa que você tem muito mais condições de encontrar um trabalho. Viver melhor, porque basicamente, sejamos francos, quando a gente muda para um novo país, a primeira coisa que a gente quer é encontrar um trabalho para poder começar a ganhar na moeda daquele país e parar de gastar aquela moeda, principalmente se você veio do Brasil, pegou aquele saco de reais e transformou em 4 notinhas de euro. Então, deste ponto de vista, morar no norte da Itália te dá essa vantagem de você ter muito mais indústrias, muito mais empresas para você trabalhar. E aqui eu não estou considerando se você fala italiano, não estou considerando quais são suas qualificações, eu estou falando de forma geral, tá bom? Então tem pessoas que prefeririam, ou pela qualificação que tem, seria interessante morar em outro país. Outra parte. Não estou falando, eu estou dando um apanhado geral do que eu conheço da Itália para que você possa melhorar ou tentar individualizar de forma mais correta o lugar que você pretende viver, tá bom? O sul da Itália, ele é considerado, não só considerado, mas ele é menos industrializado, ele é mais rural. Às vezes, dependendo da região ali da Itália, você tem algumas carências, você não tem a qualidade de vida no sul da Itália. Ela não é tão boa quanto no norte da Itália. Por outro lado, as pessoas, o ser humano, aquela coisa, o cuidado entre as pessoas, ela é muito maior no sul, do que no norte. Então é muito mais fácil você fazer amigos no sul do que no norte. Por que eu tô falando isso? Porque para algumas pessoas isso é importante. Mais do que arrumar um emprego, ter amigos, viver num círculo social também é importante. Então, no sul é muito mais fácil você conseguir amizade, eles são mais receptivos do que o pessoal do norte. Via de regra, não estou fazendo aqui nenhum tipo de generalização, porque toda generalização é burra. Fábio, mas e o centro da Itália? O centro da Itália é um meio termo. O centro da Itália ele tem regiões extremamente rurais. Então você pode ir para uma cidade na Toscana, ou nelle Marche, ou na Umbria, que ela é extremamente rural, mas ao mesmo tempo a galera tem bastante dinheiro, porque vive do turismo. A região central da Itália é uma via de mezzo. Ela nem é tão rica quanto o norte da Itália, nem tão pobre quanto no sul da Itália. Porém, são regiões normalmente mais caras para se viver. Como assim? Porque elas vivem de turismo. Então existe um conceito, e eu falo agora pela Toscana e um pouco pelo Le Marche, que é onde eu vivi, as pessoas pensam o seguinte nessas regiões: a gente não precisa correr como o pessoal do norte, mas a gente também não precisa andar tão lento quanto o pessoal do sul. Aqui a gente tem o nosso dinheiro, a gente vive na nossa casa do mar, que a gente aluga no verão, ou a nossa casa da montanha da avó, que também a gente aluga no inverno. Então, a gente tá de boa. É uma região diferenciada, eu diria assim. Dentro disso, qual é a melhor região para se viver? Depende do que você tá procurando. Você tá vindo para trabalhar e você times money, você tá louco, você precisa fazer dinheiro e você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Talvez o norte seja interessante para você. Se você quer uma vida mais pacata, uma vida mais tranquila, com uma melhor, eu diria até melhor qualidade de vida no sentido de ter mais descanso, mais lazer, menos correria,
o Sul talvez seja uma opção. Se você gosta de turismo, você tem facilidade com línguas estrangeiras e você quer algum lugar para que você possa ter contato com estrangeiros, talvez o centro seja interessante para você. Claro que isso é muito relativo e aqui eu não estou considerando quem quer trabalhar, por exemplo, abrindo seu próprio negócio. Rapidinho para você entender. Eu tenho um curso onde eu ensino brasileiros a buscar documentos para outros brasileiros. Você que me segue nesse canal, provavelmente você é de ascendência italiana e você em algum momento precisou do documento do seu antenato ou pagou, ou você conseguiu ou pagou alguém para fazer isso. Este pagar alguém para fazer isso é exatamente o que eu ensino para um grupo de alunos. Como trabalhar buscando documentos italianos para outros brasileiros. Se eu estivesse falando com esta galera, a conversa seria outra. Porque aí você trabalha para você. Aqui eu estou falando para trabalhar para outras pessoas. Se você faz um curso de buscador de documentos, você vai abrir sua empresa de busca de documentos na Itália para trabalhar para brasileiros, isso inverte. Porque, por exemplo, existem muitos buscadores que vão para o norte, porque o norte teve muitos italianos que foram para o Brasil, então muitos pedidos são de documentos no norte, e aí você tem uma fatia do mercado gigante no norte, eu falo de Lombardia, principalmente no Vêneto, Udine, Friuli, Venezia, Giulia. Então você tem condição, você vai ter muita demanda de trabalho no norte, mas você vai ter também outros profissionais que estão no norte. Então você vai ter meio que uma concorrência, mas obviamente ela é proporcional ao número de pedidos. Já a galera que está no sul, eles têm menos pedidos, por outro lado eles são nichos. Então, assim, quem está no sul, e porque poucas pessoas vão para o sul, elas conseguem ter mais trabalho e cobrar mais caro até do pessoal do norte, porque eles só têm eles no sul. E aí, normalmente, eles acabam fazendo parceria com outros buscadores que estão no norte. E quem está no centro tem a vantagem de poder se deslocar 1 hora, por exemplo, quem mora em Bolonha, ou quem mora em Firenze, ou quem mora em Pisa, tá 2 horas da Lombardia e do Vêneto, e tá 2 horas ali de Roma, etc. Então, veja, uma coisa é, você vai vir para a Itália para trabalhar para outras pessoas. Então você pode considerar o norte interessante, porque tem muito mais empresas, o sul um pouco menos empresas e o centro, se você trabalha, por exemplo, com turismo. Se você vai trabalhar para você, você não vai depender de um empregador. Por exemplo, falando de novo do curso de busca de documentos, mas podia ser qualquer outro tipo de atividade, você precisa então verificar se a sua atividade ela é mais interessante ser feita no norte, no centro ou no sul. Então essas são mais ou menos as bases para que você possa entender qual região da Itália você escolher. Lembrando sempre de cortar a Itália em 3, tá bom? Fica mais fácil, porque aí você vai individualizando. Isso serve até para você, por exemplo, que quer buscar um comune para o seu processo. Você não sabe ainda qual é o comune que você quer fazer o seu processo de cidadania? Faz a mesma coisa. Corta a Itália em 3, norte, centro e sul. E dali você vai. Agora que eu cortei, eu quero ir para o centro da Itália, quais são as regiões? Eu cortei e agora eu descobri que eu tenho 4 regiões para escolher. Toscana, Umbria, Marche, Lazio, vamos colocar Lazio também, e Emília-Romanha. São 5. Dessas 5, eu quero ir para Emília-Romanha. Quantos comunes tem Emília-Romanha? Sei lá, 80. Percebeu que é mais fácil você pegar o país, dividir em 3 partes, depois dividir em províncias, depois começar a procurar os comunes? Então isso serve para uma série de coisas. Se você quiser estudar línguas, enfim, use este critério do corte para você poder então procurar o melhor lugar para você morar na Itália, tá bom? Gostou desse vídeo? O que você vai fazer? Você já vai clicar no gostei, você vai compartilhar este vídeo nas suas redes sociais e se você não é inscrito neste canal, você vai agora, neste momento, que não custa 1 centavo para você clicar em se inscrever para ter mais vídeos e ver mais vídeos como esse, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!